Influenciadores está de volta hoje recebendo um cearense que foi um dos integrantes do chamado Pessoal do Ceará. Que pessoal era esse, Fausto? Isso é uma brincadeira do Belchior, né? Nós tínhamos um grande amigo, faleceu há muito tempo, Juarez Barroso, jornalista. Sim. Morava no Rio de Janeiro. Foi o produtor do primeiro disco do Cartola, foi o cara que tirou o Cartola limpando o carro, tomando conta de carro. Descobriu o Cartola. E trouxe pro disco, né? Nossa. Então, esse era uma figura maravilhosa, nosso amigo. Pessoal na luta lá, Belchior, Fagner, morando no Rio naquele tempo. Aqui acolá o Juarez chamava para a casa dele, morava ali na Rui Barbosa, perto da Praia do Flamengo, por ali. E o Belchior ficava com essa história que o pessoal daqui, olha que eu usei agora, exatamente sem propósito eu usei. Aí chegava assim, Juarez, chegou o pessoal, dizendo que isso era uma maneira do Ceará, das pessoas dizerem, o pessoal está chegando aí, o pessoal... Expressão bem nossa. E o Juarez ria disso, aí ele mesmo provocava, Belchior, e o pessoal e tal. Quando eles moravam em São Paulo, Roger, Ednardo, Tete, Roger e Belchior, eles moravam aproximadamente ali em Pinheiros, eles todos moravam próximos. E aquilo ensejou que eles convivessem muito, às vezes trabalhando, compondo e tocando e cantando, etc. E tiveram a sorte de serem ouvidos pelo Júlio Lerner, que era um jornalista que tinha um programa na TV Cultura, que tinha muita audiência nessa época, que ele entrevistava pessoas muito importantes, assim, notáveis. E ele encomendava ao grupo que fizesse umas músicas nos intervalos da entrevista para aquele programa, que era um luxo, as músicas eram feitas para o programa. E eles passaram quase um ano com essa vida e esse tipo de encargo, que era fazer as músicas E quando terminou esse programa, o Walter Silva, que era um radialista e produtor de São Paulo, que foi que lançou Elise e Jair Rodrigues, fez muito sucesso, a dupla naquela época, ele resolveu criar um disco na gravadora Continental e nas brincadeiras e conversas apareceu esse negócio do Pessoal do Ceará e o cara disse, não, eu vou pôr o nome de Pessoal do Ceará. Vocês vão ser o Pessoal do Ceará. Só que o Belchior não entrou nesse disco, por razões lá. Entre eles não entrou. Foi Roger, Tete e Ednardo. E o disco fez muito sucesso. Foi um disco razoável sucesso. Então ficou essa designação que eu não adoto muito. Eu acho que não nos favorece. Assim, eu quero dizer com bem cautela para ser bem entendido. As minhas relações profundas com o Ceará e até com o Quixeramobim serão para sempre. Sem dúvida. Eu tenho afetividade, eu gosto muito da minha origem, eu não tenho nenhum... Agora, acho que quando se põe esse título num grupo de compositores tão diversos, cada um é uma coisa diferente. Você não tem um projeto comum, nunca houve uma orientação, somos nós aqui, nunca teve isso. Era muito individualizado. E essa individualidade é uma coisa muito positiva. A música do Fagner é uma coisa, do Ednardo é outra, do Belchior é outra, a letra do Fausto Nilo é outro tipo. O Roger é muito singular, a maneira dele. Não é justo você botar isso num caixote chamado de Pessoal do Ceará. E isso, em termos de mercado, vamos falar assim, termina colaborando com uma coisa extra, o que eles consideram brasileiros. Não sei se você está me compreendendo. Sim. Então eu sempre fui reativo a isso. Eu não sou um compositor do Pessoal do Ceará, eu sou um compositor brasileiro. Eu tenho 500 canções gravadas por grandes intérpretes durante 40 e poucos anos aí de atividade. E é sobre isso, o Fausto, que eu preciso te interromper para te fazer uma pergunta.
A gente começou esse bloco falando de música. Sim. Mas antes da música, a arquitetura apareceu na tua vida. Sim, apareceu por causa do desenho. Minha mãe dizia que eu cuidasse para que eu não virasse um pintor, como se chamava naquela época, que era o que eu queria ser no começo, ali com meus 13, por aí. Por quê? Porque significava assim uma vida insegura, as rendas difíceis, a boemia, era a visão que ela tinha. Aí me aconselhava que eu devia colocar essa arte, essa tendência que eu tinha, a serviço de algo que viabilizasse um resultado de vida, assim, de sobrevivência. Financeiro, né? Isso era muito comum na época. Então, eu tive uma ideia, apresentei a ela, ela aprovou e financiou de fazer um curso por correspondência para ser desenhista arquitetônico. Eu fiz esse curso pelo Instituto Radiotécnico Monitor. Aliás, tenho o diploma, mandei moldurar agora porque eu vou colocar na entrada do meu escritório com muito orgulho. Esse curso eu ia no correio, eu não esperava o correio passar na minha casa. Eu aprendi qual era o dia que chegava no correio, eu ia lá. Você já ia pegar? Já ia pegar porque eu ficava ansioso. Que ali vinham as tarefas e eu fui brindado com 13 anos de idade com uma história da arquitetura que eu não sei, eles copiaram de algum livro muito potente, muito bacana, porque era muito completa. Então eu com 14, 15 anos já era um menino que desenhava coisa de arquitetura e tinha noção da história da arquitetura, etc, etc. Mas eu não sabia como, eu era muito tímido também. Até que vi um anúncio no jornal procurando um desenhista e quando eu cheguei lá, o dono do escritório, que era o Arialdo Pinho, o pai do Arialdo, era um carioca com uma experiência prática muito grande e ele abriu um desenho para me mostrar e eu tinha que continuar aquele desenho. Mas quando eu vi a qualidade das penas que eram usadas e o papel, não era do meu curso, era uma coisa que eu não conseguiria, ele queria, isso aqui tem que ser concluído em uma semana. Minha mãe estava comigo, ela nunca ia comigo para nada não, mas ela estava aqui e foi comigo. Aí ela falou assim, aí ele perguntou, você consegue concluir esse desenho? Aí ela falou assim, meu filho, mostra o diploma. Aí ele falou, madame, não precisa de diploma, eu quero saber se ele consegue. Aí eu disse que não. Mas eu vi lá dentro um menino do liceu, que eu conhecia do liceu. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu vi que ele estava ali na prancheta e conversando com ele depois, ele me disse, não, eu estou lá aprendendo. Estou usando aquela prancheta, ele está deixando que eu aprenda e tal. Aí começou a me falar dele, disse que ele gostava muito de arte e tal. Quando esse menino viu meus desenhos no liceu, e disse, rapaz, deixa eu levar para o homem lá, que ele adora a arte, pode ser até que ele... Aí eu fui recebido no história dele como um, pô, esse garoto, talento, não sei o que, e pronto. E fiquei lá muitos anos. Esse garoto era o Delberto Ponce de Leon, meu amigo desde essa época. Outro grande nome da arquitetura. Pronto, que foi meu companheiro, parceiro, sócio e tal. Hoje tem uma história dele, eu tenho o meu, mas nossa amizade é a mesma, né? E foi assim que eu... E daí eu tive sorte, porque eu ia fazer arquitetura, aí eu decidi, minha vida, vou ser arquiteto. Nunca pensei em outra profissão. E minha ideia era ir para o Rio de Janeiro, porque eu matava aquele sonho lá do Quixeramobim, era o Rio, eu queria ir para o Rio. Mas fundou-se a faculdade aqui, por sorte minha, né? Senão você é da primeira turma, primeira né? turma. Da Faculdade de Arquitetura da UFC. Fiz vestibular, e, graças ao Martins Filho, e ao deputado Paulo Sarazate, que foi o autor do projeto de criação do curso. De criação do curso da Universidade Federal. E aí é verdade que rapidamente você se forma, você já começa a dar aula. Eu e um colega, Paulo Cardoso da Silva, da minha turma, fomos os primeiros auxiliares de ensino concursados. A própria faculdade, ela estimulava, ela queria formar um grupo, porque os outros foram pessoas que ajudaram muito, eram arquitetos, às vezes do Ceará, mas formados fora, foram os primeiros professores. Aí eu fiquei um período aqui como auxiliar de ensino e houve uma coisa, naquela época era muito comum, os estudantes fecharam a Faculdade de Brasília, que era um lugar
Arquitetura de Brasília, fundada por Niemeyer. Sim. Era um lugar importante. E eles fecharam, naquela época, os estudantes faziam aquelas rebeliões quando questionavam as coisas, e ficou fechado muito tempo. O que aconteceu? Eles eram meus companheiros nacionais de encontros de estudante de arquitetura. Só que eu me formei e eles não. Porque eles estavam na luta lá de reabrir a faculdade. Uhum. Quando conseguiram reabrir, eles negociaram com o reitor que eles iam escolher do Brasil todo quem eram os professores. E eu fui um dos indicados pelos estudantes, naturalmente influenciado pela passagem de meu grande mestre José Liberal de Castro e Neudson Braga, que ajudaram muito na reabertura desse curso, nas discussões que tinham lá, etc. Formou-se essa ponte e dessa maneira eu fui para Brasília, fiquei 2 anos lecionando na Faculdade de Arquitetura de Brasília. Para mim foi uma grande experiência. Nessa época foi também quase necessário, veio a calhar, como se diz, porque a minha primeira esposa, ela foi presa pela ditadura e tinha havido Ibiúna, eu fui para Ibiúna também, para aquele congresso. Havia um clima, eu estou falando de 71, né? Sim. Havia um clima muito ruim no Brasil, muito... E nossa ideia de ir para Brasília já era um pouco para ter calma, né? Para não ser mais... Como quem diz assim, a gente está tão próximo que vocês estão vendo tudo, deixa a gente em paz, né? Embora isso não tenha funcionado, porque lá ela chegou outra vez a ser equivocadamente presa, investigada. E então, nesse sentido, Brasília quebrou um galho, assim, mas eu queria voltar. 2 anos depois a gente voltou. Eu fiquei lá 2 anos. Mas foi muito boa a experiência, eu desenvolvi muito minha capacidade como professor e cheguei a ser o paraninfo dessa turma depois, que foi quando eles se formaram, que foi um reconhecimento muito legal que eu tive na minha vida. Quanto que o ambiente acadêmico, Fausto, foi importante para te apresentar, para te levar para a música? Super importante, porque só é possível compreender isso se a gente entender um fenômeno que ocorreu no Brasil, aqueles festivais da Record, e começa a acontecer uma nacionalização da visão sobre atividades culturais no Brasil, e não mais só São Paulo e Rio. Acho que o pessoal da Bahia, Caetano, Gil e Capinã, Tom Zé, o povo do tropicalismo, ajudou muito nisso. Aquele pessoal ali foi o primeiro exemplar. Tinha um pessoal de Minas, tinha Pernambuco, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Lula Cortes, que eu conheci muito, já faleceu. Esses movimentos, ficou uma moda isso. E aqui a Faculdade de Arquitetura, como tinha uma posição na geografia do campus ali muito importante, virou moda todo mundo ir para lá de noite, madrugada. Ali apareciam aqueles jovens que tinham posturas, digamos, menos conservadoras, mais abertas, as meninas e os meninos também, e os rapazes. E aparecia um que dizia, olha, primeira vez que eu vi essa música é minha. Eu nunca tinha visto uma pessoa apresentar uma música que era dele. E eram pessoas isoladas na cidade. Então eles começaram a interagir entre eles. Apareceu o Brandão, que era mais jovem do que eu, entrou depois. Também é arquiteto, Tom José Soares Brandão, autor de músicas fantásticas, como Petrúcio Maia, Estrada de Santa Ana, aquelas músicas lindas. Então, o Brandão apareceu como poeta letrista, mas eu mesmo fiquei no meio da turma muito tempo, até me formar, mas eu não fazia. Eu só era um entusiasta e eles me envolviam de alguma maneira. E tinha o Bar do Anísio, que era um ponto de encontro dessa turma que foi se conhecendo. O Augusto Pontes tinha uma liderança nisso, e o Cláudio Pereira, que era meu colega do liceu, quando eu cheguei aqui com os meus 10 anos e pouco. Cláudio Pereira e Belchior foram meus colegas no Liceu do Ceará. Belchior aparece depois no Anísio, já um pouco mais retardado.
né? Ednar também aparece um pouco depois. Esse grupo aí é que define é o grupo crítico, é o que, entendeu? As parcerias vão surgindo ali. Eu me formei, mas eu não era autor de nada. Eu era só amigo deles. É como se houvesse um papel que já estava reservado para mim. Você é o arquiteto, então eu não pretendia mais nada do que isso. Mas em Brasília, convivendo com Fagner, que tinha uma irmã lá e morou esse período lá, um pouco antes de ir para o Rio tentar a carreira dele, nós nos conhecemos e surgiu a oportunidade, ele me sugeriu fazer uma letra e eu fiz uma canção. Ela foi gravada pela Marília Medalha, que era uma cantora de muita importância na época. Aí o Petrúcio Maia me pediu uma letra e eu fiz Dorothy Lamour. Depois fiz com Fagner, fiz com Roger Retrato Marrom. Depois fiz com Fagner Astro Vagabundo. E depois fui chegando em outros cantores, por meio dos meus parceiros. E de repente me vi profissionalmente envolvido com isso até hoje. A gente pode dizer que o ano de 72, com o lançamento de Fim do Mundo. Fim do Mundo. É o teu divisor de águas? Ali é porque, imagine, o Pasquim era uma coisa que a juventude, que tinha opinião, que tinha... Todo mundo lia, o prestígio do Pasquim era muito alto. E um dia eu estou dando aula, vou saindo, chega um aluno com o Pasquim e diz: professor, olha aqui, estão falando de você. Era o Ziraldo falando do Fagner, dessa música Fim do Mundo, que era muito boa e que o parceiro chamava Fausto Nilo e tal. Nesse momento, minha cabeça, dias depois eu pego o disco da Marília Medalha. Então, isso mexe com você. Mas eu tive muito juízo, eu fui calmo, fui gradativo nesse processo, né? Porque realmente é uma coisa que mexe muito com você. E a arquitetura sempre comigo. Eu levei parte da minha vida um pouco, não preocupado. Eu sempre achei até que era interessante ser uma pessoa, ser um dublê. Mas aprendi que o dublê, ele inspira desconfiança nas pessoas de que uma das atividades pode ser hobby. As pessoas me perguntavam, agora não. Eles aceitam que eu sou as duas coisas. Mas havia sempre uma ideia assim, mas tu é mesmo arquiteto, então, mas tu é mesmo letrista, dependendo da pessoa. Uhum. Mas eu persisti com isso, eu nunca tive conflito. Eu sempre digo que o cansaço de uma é a inspiração para outra, né? Eu me sinto privilegiado de trabalhar de dia como arquiteto e de noite como compositor. Então, no teu caso, a gente pode dizer que sim, você conseguiu agradar dois senhores. Acho que sim. Fausto Nilo, compositor e arquiteto, está com a gente aqui hoje no Influenciadores. Não sai daí, a gente volta já.